Meus amados, abram comigo suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Quero compartilhar com vocês uma palavra sobre o perfeito louvor. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 15, versículos 15 e 16. Porém os principais sacerdotes, os escribas, vendo as maravilhas que fazia, e os meninos que clamavam no templo, dizendo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes: pela boca dos pequeninos e das crianças de peito tirastes o perfeito louvor. Vamos orar. Amado Deus, no nome do teu eterno Filho Jesus, pedimos que o Senhor nos traga neste momento, do teu glorioso trono, uma palavra de vida, uma palavra que nos ajude a tocar a essência deste assunto que o nosso Senhor nos diz na sua palavra, o perfeito louvor. Porque isso é tão importante, Senhor, para a nossa vida como igreja, como pessoa. Nos ajuda, Deus, em nome do teu Filho Jesus, nos ajuda, amém. Bem, meus irmãos, que tema maravilhoso é este, o perfeito louvor. Esse assunto louvor, assunto música, assunto adoração, é um assunto que requer de nós uma consideração estritamente bíblica. Se nós não entendemos o que é louvor, o que é adoração, a nossa deficiência quanto ao conhecimento de Deus é algo que é visivelmente notado. O que nós vemos de maneira geral sobre música, sobre louvor, sobre adoração, de maneira geral, é tudo aquilo que contraria a Bíblia. Louvor, música hoje, adoração gospel hoje, é uma questão que visa unicamente satisfação das pessoas e não de Deus. É gritante os desvios teológicos, doutrinários, bíblicos, no assunto música cristã. É algo que é feito para satisfazer um mercado consumista. Não tem nada a ver com o celestial. Jesus é apenas uma marca, um produto que vende porque tem consumidores. Então a gente vê hoje que a questão da música, da adoração, ela está totalmente dentro desse evangelho degradado, apostata, caído, que nós temos visto nos nossos dias. E nós precisamos ser sérios neste assunto, porque é deste assunto que Lúcifer entende. Se você estuda seriamente a questão da adoração, você vê que antes da queda de Lúcifer, ele era um instrumento muito importante no que concerne a adoração celestial, e ele caiu, e ele entende bem sobre o que não é adoração, e como perverter a adoração, porque neste assunto ele servia, e é o que ele mais tem feito, irmãos, é perverter a adoração cristã. Essa adoração pervertida não deve estar nos nossos lábios. Irmãos, você vê em Gênesis capítulo 4, olhe bem, que coisa interessante, um princípio que nós temos aqui, sobre o adorador e adoração. Eu vou ler os textos com vocês. Mas primeiro eu quero dizer algo. Já disse isso em outras reuniões, mas eu vou mais uma vez afirmar.
que Deus não busca na sua igreja adoração. Não. Primeiro porque Deus não precisa da nossa adoração. Deus busca adoradores. A oferta nunca está à frente do ofertante. Assim como a adoração nunca está à frente do adorador. O Senhor Jesus disse para a mulher samaritana que Deus procura adoradores que o adore em espírito e verdade. Deus não procura adoração. E aqui está um princípio muito claro na palavra de Deus. Gênesis capítulo 4. O versículo 13 está assim: aconteceu que, passado um tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Essa palavra oferta, ela tem um caráter genérico na sua tradução. Então significa uma oferta em si, como nós entendemos, mas o caráter dessa oferta tem a ver com louvor, com gratidão, com adoração. Porque, se você observa, a oferta de cada um deles consistia de coisas comestíveis. O cordeiro sacrificado, o melhor da terra que Caim colheu. Só que Deus não busca nessa oferta algo para ele comer, porque Deus não pediu isso. Nessa oferta, o que Deus buscava era o ofertante. O verdadeiro sentido da oferta para Deus, irmãos, é o ofertante. Quando você traz uma oferta, seja em forma de dinheiro, seja em forma de palavras, quero te falar, o que Deus busca é você, não é o que você dá, não é o que você faz, é o que você é. E aqui está o princípio. Diz que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura destas. Aí diz: e o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Então primeiro Deus agradou de quem? Abel. Porque se Deus não tivesse agradado de Abel, Deus não teria agradado da sua oferta. Ou seria o caso de dizer assim: Deus agradou de Abel e não agradou da sua oferta. Deus não agradou de Caim, mas agradou da sua oferta. Não. Deus agradou de Abel, consequentemente agradou da sua oferta. E diz: mas não se agradou de Caim nem da sua oferta. Está vendo aí? Palavra simples, porém clara. A oferta e o ofertante estão intimamente ligados. Nós aqui estamos no momento de adoração. Tivemos aqui um momento precioso de adoração. Cantamos canções com letras preciosas, lindas ao Senhor. Agora, o quanto disso foi adoração ao Senhor? Nós temos uma visão congregacional, porém Deus tem uma visão pessoal. Muitas vozes se levantaram para cantar o Senhor. E o quanto deste cantar ao Senhor é a minha oferta de adoração? Como que eu posso entender isso? Como eu posso saber que verdadeiramente esse tempo aqui de adoração foi algo puro, santo e verdadeiro diante do Senhor? Será que Deus agradou deste louvor? Então não vamos procurar ter uma visão congregacional, vamos procurar ter primeiro uma visão pessoal. Nós não podemos nos infiltrar no meio da multidão e dizer assim: que louvor maravilhoso, eu estava lá. Não existe essa coisa, louvor maravilhoso. Quem aqui pode avaliar o louvor? Quem aqui? Quem aqui está à altura de dizer: esse louvor aqui é maravilhoso, esse louvor aqui é santo, esse louvor aqui é glorioso? Quem? Ninguém, irmãos. Nós podemos avaliar nosso gosto, nossa preferência. O irmão tocou instrumento muito bem, que voz linda, é o máximo que nós podemos dizer. E sabe o que isso espiritualmente representa? Nada. Nada. Avaliar a voz de uma pessoa, avaliar o instrumento, isso, irmãos, está numa esfera muito natural. Porque nós não ministramos numa esfera natural, nós não ministramos num tabernáculo natural,
Hebreus diz que nós ministramos num tabernáculo superior, num tabernáculo celestial. E a adoração não é feita no natural, a adoração é feita em espírito e em verdade. A palavra verdade aqui é realidade. Então pode ser bonito, pode ser um instrumento muito bonito, pode ser o melhor cantor. Para Deus isso não representa nada, é a oferta de Caim. A oferta de Caim, do ponto de vista humano, poderia ter sido a melhor coisa, mas para Deus não valia nada. Porque primeiro, Deus buscou Caim, não sua oferta. A oferta de Caim deveria ser a consequência da sua vida. Então, quando Deus não aceita Caim, Ele não aceita a sua oferta. Se Deus não me aceita, Ele não aceita também o que eu canto. E eu posso fazer o meu melhor. Irmãos, veja, você acha que Caim não trouxe o melhor para o Senhor? Eu acredito que ele trouxe o melhor para o Senhor. E por que que o Senhor não aceitou a oferta de Caim? Porque o Senhor não aceitou Caim. Quando o Senhor não aceita a minha oferta, é porque Ele não está me aceitando. E eu sei, irmãos, eu sei, não é o que eu estou cantando para o Senhor, eu sei o que eu sou para o Senhor. Eu sei do meu amor por Ele. Eu sei das minhas noites, onde eu passei, qual o tempo que eu passei aos pés dEle. Eu sei do amor que eu tenho para a sua palavra. A comunhão que eu tenho com o Senhor, a comunhão que eu tenho com a palavra, a comunhão que eu tenho com os irmãos. Esses fatores são importantes. Então, se eu não tenho comunhão com Deus, se a minha comunhão com Deus é uma coisa tão superficial, se a minha vida espiritual é tão esquelética, tão fraca, é tão medíocre, se a minha relação com a palavra de Deus é uma coisa tão distante, aí agora eu pego, tiro do meu peito a melhor música e canto para o Senhor. Isso é a oferta de Caim, Deus rejeita. Então não se iluda. Não se iluda, irmãos. Deus não vai mudar em detrimento a ninguém, irmãos. Ele é santo, Ele é sério, e Ele aceita do seu povo aquilo que é feito, não para persuadi-lo. Deus não aceita aquilo que a gente faz o melhor para Deus, e depois Deus reprova tudo. E sabe o que Deus diz? Ele não aceitou o nosso melhor, porque o nosso fazer está à frente do nosso amor por Ele. Marta tentou fazer algo para o Senhor, Maria que demonstrou verdadeiro amor pelo Senhor. Porque Marta escolheu fazer algo para o Senhor, Maria escolheu estar aos pés do Senhor. A oferta de Marta agradou o Senhor Jesus, a oferta de Maria não. Então isso é sério. Então, mas o que quer dizer o perfeito louvor? Nosso Senhor Jesus falou do perfeito louvor. Que perfeito louvor é esse? Ele disse que da boca das crianças suscitastes o perfeito louvor. Ele diz, não lestes? Onde é que está escrito isso? Você já leu? Aonde realmente está escrito isso? Nosso Senhor está fazendo uma referência a um salmo, o salmo de número 8. Então vamos entender a revelação disso, irmãos, porque não é uma coisa tão simples como você pensa. O que é o perfeito louvor? O que é o louvor diante de Deus? Quais são as credenciais desse verdadeiro louvor? O que ele representa nos céus? O que ele representa na terra? Louvor, escute bem, louvor, o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, não é uma coisa qualquer. Eu vou repetir isso para você. A verdadeira adoração não é uma coisa qualquer, não é uma coisa que tem a ver com estilo, porque hoje, irmãos, a coisa está tão profanada, tão degradada, que hoje existem tantos estilos, estilo isso, estilo aquilo, alguns gostam de funk, outros rock, e assim todo estilo para tentar fazer a verdadeira adoração. Eu quero te falar que a verdadeira adoração não tem muitos estilos, ela só tem um estilo. E sabe qual é o único estilo da adoração? Estilo de vida. É estilo de vida. Não é estilo musical. É estilo de vida. Você pode cantar o melhor rock. Deus diz assim, isso é Caim me oferecendo, querendo me constranger. Você pode cantar uma música solene, linda. Você vai dizer assim,
Lá vem Caim novamente. Caim é adâmico, caído. Qual foi a próxima reação de Caim no texto? Irou-se, iracundo. Havia morte dentro dele, havia ódio dentro dele. É com esse coração de ódio, de pecado, que ele ofereceu um culto para Deus. É com um coração carnal que muitos querem oferecer um culto para o Senhor, querem oferecer louvor para o Senhor. Irmãos, não adianta, Deus não recebe esse tipo de oferta, tipo de adoração. O verdadeiro estilo da adoração é estilo de vida. O que a sua vida fala em termos de comunhão com Deus, em termos de comunhão com a palavra, em termos de comunhão com a igreja? O que a sua vida fala? Porque eu creio que essas são as 3 bases para o verdadeiro altar da adoração: comunhão com Deus, comunhão com a sua palavra e comunhão com os irmãos. Mas o que quer dizer esse perfeito louvor? Vamos para o Salmo de número 8 e entender isto. Salmo de número 8. O versículo 1 diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão glorioso é o teu nome em toda a terra. Puseste tua glória sobre os céus. Pela boca das crianças, esse é o texto que o nosso Senhor citou, que mamam, confirmas tua fortaleza frente a teus adversários, para fazer calar o inimigo e ao vingativo. Espere aí, irmãos, nosso Senhor não disse isso. Então, o que quer dizer o perfeito louvor, irmãos? O nosso Senhor diz assim: não lestes que da boca das crianças suscitaste o perfeito louvor? Este é o único lugar, este é o único salmo que corresponde àquelas palavras do nosso Senhor. Da mesma forma, é um princípio que você vai ver. Vou te dar um outro exemplo. Efésios capítulo 4, os versículos 8 e 9, Paulo, ele vai citar o Salmo de número 68, 18. E Paulo, ele diz assim, que o nosso Senhor, ele subiu e concedeu dons aos homens. Já o salmista, o Salmo 68, 18, ele muda e diz: concedeste homens como dádivas. É o mesmo texto. Não é que um texto contradiz o outro. É porque nós temos que compreender, irmãos, que um escritor não contradiz. Quando existe esse parafrasear, nós estamos lendo a palavra de Deus. Nós não temos aqui palavras de Deus. Toda a escritura é a palavra. De Gênesis a Apocalipse é uma palavra. Então quando você pega uma parte aqui, pega um pouco ali, você junta, você vai ter a revelação completa. Nosso Senhor, ele sintetizou esse texto. E olha que foi o nosso Senhor, porque ele é a palavra por excelência. Então ele parafraseou esse salmo. E é nesse parafrasear que nós temos a grande revelação. O perfeito louvor está aqui, irmãos, pela boca das crianças, dos que mamam. Confirmas tua fortaleza frente aos teus adversários, para fazer calar o inimigo e ao vingativo. Quando existe o perfeito louvor, irmãos, isso aqui acontece. A tua fortaleza frente aos adversários. Quando existe a verdadeira adoração, irmãos, existe dentro de nós uma expressão de autoridade, de glória, de experiência de autoridade, de poder. Não é uma coisa só que você canta e fica emocionado. Quando você sabe o que é o perfeito louvor, você sabe o que é adoração, aí você vai ver que naqueles momentos de lutas, naqueles momentos que você sente o inimigo com todas as forças, qual que é a sua primeira reação? Orar, ou não é? É. Você espera ver o resultado para depois adorar. Porque a nossa adoração é sempre uma resposta ao que Deus faz para nós. Errado. A nossa adoração deve ser uma resposta àquilo que Deus é para nós, e não àquilo que Ele faz. Muda tudo ou não, irmãos? Muda. Porque nós passamos a adorar a Deus por aquilo que Ele é
pode estar tudo ruim, pode estar tudo desmoronando, mas nós nos colocamos diante dele e o adoramos, porque esse é um ato de fé, é um ato de quem crê. Você pode não ver, mas você o adora, porque você nos seus ouvidos recebeu a palavra da vida, e a palavra da vida, que é este evangelho, diz que ele é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor nosso. Olha o que diz o salmista: ó Senhor, Senhor nosso, ele é nosso. Somente o povo de Deus pode dizer que tem um Deus. Qualquer pessoa pode dizer que Deus existe, isso não representa tudo. Qualquer pessoa pode dizer: eu creio que Deus existe. Isso pode não ser nada, irmãos. Mas você dizer assim: ele é o meu Deus. Quão glorioso é o teu nome em toda a terra. Puseste tua glória sobre os céus. Quem é que pode crer nisso, irmãos? Quem? Aí diz: puseste aqui, pela boca das crianças, dos que mamam, confirmas tua fortaleza frente aos teus adversários. Quando nós estamos cantando, quando nós estamos adorando, essas canções lindas que nós fomos conduzidos pelos nossos irmãos a adorar, esse não foi um momento qualquer. Irmãos, eu peço que em nome de Jesus, eu vou reafirmar isso novamente, eu peço que a partir de hoje, eu quero chamar a atenção de vocês, todos nós, a partir de hoje, nunca mais nós viemos cantar de qualquer jeito, porque quando você estiver adorando, você pode ter certeza, se você toca a Deus com a sua adoração, expressões de autoridade, expressões divina, de glória, estão sendo compartilhadas. Você pode estar experimentando vitória, mas por que você não tem experimentado vitória? Porque você tem cantado da boca para fora. Porque quando você adora, você toca o poder de Deus, você toca as fortalezas da glória de Deus na sua vida. Compreende, irmãos? Nós vamos ver mais, não é só isso não. Olha o que ele diz: para fazer calar ao inimigo e o vingativo. Nós temos um inimigo, ele peleja contra nós, ou ele luta na nossa carne. Quando ele luta na nossa carne, Gálatas 5,16, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Então nossa luta contra a carne, ela tem um princípio, que não é combater aqueles pecados que me vencem, aqueles pecados que me fazem cair, que me envergonham. Quantos de vocês estão perdendo batalhas contra suas carnes, porque vocês estão lutando da forma errada? Não é lutar contra a sua carne, não lute contra a sua carne, porque você vai ser sempre derrotado. A vitória sobre a carne é andar no Espírito, é encher do Espírito. Mas também existem demônios em todas as esferas. Esse mundo é governado por principados, potestades, dominadores e hostes espirituais. E aqui Paulo diz que nossa luta não é contra a carne e sangue. Não que ele esteja menosprezando o que ele disse aos Gálatas. Não. Aqui é uma outra esfera de guerra. Aqui já é uma esfera espiritual. A carne e sangue é interior. Essa esfera de Efésios 6 é exterior. Ele diz que nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, é contra. Mas como que nós vamos lutar essa guerra? Se você estudar a palavra potestades, você vai ver que essa palavra descreve demônios que tem uma força terrível. E eu falo que qualquer um de nós que formos lutar contra qualquer um desses demônios, vamos voltar derrotados, se nós não soubermos como lutar essa guerra. Por isso que no versículo 10 do capítulo 6 de Efésios, ele diz: fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Como que nós podemos nos fortalecer do Senhor e na força do seu poder, irmãos? Comunhão com Deus, comunhão com a palavra, comunhão com os irmãos. Oração e adoração. Muitas vezes eu vejo os irmãos dizendo assim: Senhor, torna-nos adoradores. Eu acho que essa é uma oração fora do contexto. Acho que nós nunca devíamos orar e pedir a Deus que nos faça adoradores.
Eu acho que isso aí tem que ser uma criança que converteu agora. Um menino de 5 anos converteu, ele faz essa oração. Aí você até aceita que uma criança está orando assim, mas um cristão, acho que não é Deus fazer de nós adoradores. Deus não vai fazer de nós uma máquina. Adoração deveria ser uma reação da própria habitação do Espírito dentro de nós, da própria salvação que nos é dada pela riqueza da graça de Deus para conosco. Adoração é reação. Então quando a gente diz, Senhor, faz-nos adoradores, são maneiras infantis de se relacionar com Deus. Nós precisamos nos amadurecer na palavra, irmãos. Nós não deveríamos fazer esse pedido para Deus. Nós deveríamos ter coragem de abrir os nossos lábios e naturalmente adorar a Deus em espírito e em verdade. Muitas vezes nós colocamos em Deus uma responsabilidade que é nossa. Nós pedimos para Deus fazer aquilo que nós não temos coragem de fazer. Nós queremos que o Espírito Santo assuma aquilo que é responsabilidade nossa. Reflitam sobre isso, irmãos. Para terminar, deixe-me dar um exemplo para vocês. Por favor, 2 Crônicas. Vamos ver um exemplo que retrata isso que eu acabei de dizer para vocês. 2 Crônicas, capítulo 20. Era uma guerra terrível entre duas nações, Moabe e Amon. Deixe-me explicar para vocês. Moabe e Amon eram os descendentes de Ló, aquele incesto que houve entre Ló, 2 Crônicas capítulo 20, entre Ló e suas filhas. Então deixa eu dizer algo para vocês. Sabe o que espiritualmente significa Moabe e Amon? O pior da carne humana. Moabe e Amon significa a depravação da carne humana. E aqui está Josafá. E alguém chega para Josafá no versículo 2, eu vou colocando os textos, depois vocês lêem em casa com o tempo, mas eu vou citando aqui, 2 Crônicas 20, no versículo 2, diz que alguém avisa para Josafá que uma grande multidão vinha contra ele. Essa multidão, essa grande multidão, esse grande exército, era o exército de Moabe e Amon. Aí no versículo 3, diz que Josafá temeu. A palavra aqui é, ele teve muito medo. Aí no versículo 4, diz que Josafá, no versículo 3, quando diz que ele se humilhou, colocou seu rosto em terra para consultar o Senhor, ele chamou todo Judá para o jejum, e diz que se reuniram os de Judá para pedir socorro ao Senhor. Ele entrou em desespero. Um grande inimigo se levantou, ou grandes inimigos, principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade. Aí no versículo 5, diz que Josafá se pôs de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus, e dominas sobre todos os reinos das nações? Não estão em tua mão tal força, tal poder, que não há quem a ti resista? Então ele faz essa oração. Aí no versículo 14, vamos adiantar a leitura. Diz que ali estava Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita. Dos filhos de Asaf. Essa palavra levita tem sido tão mal ensinada nos nossos dias, então não se iluda com ela aqui, irmãos. Ela tem o seu lugar. Havia entre os levitas, das famílias de Asaf, Amã e Jedutu. Essas famílias foram separadas por Davi, para que eles ministrassem no tabernáculo, aquele tabernáculo que ele restaurou a arca para o seu devido lugar. Ele colocou esses cantores que se revezavam dia e noite cantando ao Senhor em turnos dessas 3 famílias. Aí diz que ele era da família de Asaf, então era das famílias de Asaf, Amã e Jedutum.
Aí diz assim: sobreveio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Que lindo, irmãos! O Espírito do Senhor moveu o coração deste levita, deste que era da tribo de Levi. Então, levita é alguém que é da tribo de Levi. Porque você pode pensar que, mas ele é de Asaf, mas as famílias de Amã, Asaf e Jedutum eram da tribo de Levi. E disse: ouvi todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a guerra não é vossa, senão de Deus. Descei amanhã contra eles, e eis que eles subirão pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeuel. Vós não tereis de pelejar neste caso. Parai-vos, estáis quieto, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí contra eles, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se curvou com o rosto em terra, e também todo Judá e os moradores de Jerusalém se curvaram diante do Senhor e adoraram ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos de Coate, dos filhos de Coré. Lindo isso aqui, irmãos. Filhos de Coré. Você sabe quem são esses filhos de Coré? Sabe a história deles? Comece a ler ali a partir do Salmo de número 84. Vocês vão ver o Salmo de número 42. Vários dos salmos são desses filhos de Coré. Esses meninos. É claro que aqui são outras gerações dos filhos de Coré. Mas o que é curioso é a história desses filhos de Coré. Uma das situações mais negras da história de Israel tem a ver com Coré. Se você se lembra, Números capítulo 16, 3 homens se levantaram contra a autoridade de Deus, contra a vida de Moisés e Arão. Coré era um deles, um dos principais. Datã, Coré e Abirão. Esses 3, eles eram príncipes entre o povo, um dos principais. E a Bíblia diz, irmãos, que esses homens afrontaram a autoridade de Deus. E, mais ainda, se você continuar lendo, você vai ver, a partir do capítulo 16, no versículo 33, diz que a terra abriu e tomou Coré, com todos os seus, 250 pessoas das famílias de Coré. Triste isso, irmãos. Das famílias de Datã, das famílias de Abirão, 250 pessoas, eles desceram vivos. Mas depois nós ficamos sabendo que nem todos os filhos de Coré morreram. Nem todos os filhos de Coré. Deixa eu te mostrar isso aqui, porque tem que ser bem rápido, senão a gente não vai poder tocar todo o assunto. O capítulo 16 de Números, versículo 32, diz: e a terra abriu sua boca e os tragou com suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré. Olha essa frase, todos os homens que pertenciam a Coré. Agora, por favor, o capítulo 26, aqui de Números, e o versículo 11, vamos ler o 10 e o 11, quando a terra abriu a boca e os tragou com Coré, quando morreu aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, que se tornaram por escarmento, mas os filhos de Coré não morreram. Que lindo isso aqui, irmãos. Esses jovens, esses filhos não morreram. Eles viram a terra abrir e seus pais descerem vivos, mas os filhos de Coré não morreram. E o que eles se tornaram? Não murmuradores. Eu não sei explicar porquê, irmãos. O certo é que eles se tornaram adoradores. Alguém já chegou a dizer que os salmos mais profundos foram escritos pelos filhos de Coré, e de geração para geração, irmãos, de geração para geração. Então, por isso, quando você chega aqui em 2 Crônicas,
e você vê os filhos de Coré, isso tem que saltar dentro do seu coração, que adoração não é uma coisa simples, irmãos, é uma coisa profunda na vida de uma pessoa. Que luta que eles experimentaram, que situação difícil eles passaram, mas isso fez deles adoradores. Quando eles cantam assim o Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira. Que isso, irmãos? Que adoração é essa? A minha alma suspira pelos átrios do Senhor. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Então, não é uma coisa simples assim, irmãos. Agora veja, que coisa linda, os filhos de Coré levantaram os levitas dos filhos de Coate, dos filhos de Coré, para louvar o Senhor Deus em Israel, em alta voz. Aí no final do versículo 20, diz assim: crede em seus profetas, e sereis prósperos. Aqui não é prosperidade financeira não, irmãos, como muitos pervertem. Crede nos profetas, e tereis vida em abundância. Aí diz: e tendo se aconselhado com o povo, determinou que alguns cantassem e louvassem ao Senhor, vestidos com ornamentos sagrados, enquanto saíam armados, dizendo: glorifiquem o Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. Aí o versículo 29 diz: o terror de Deus caiu sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Irmãos, qual é o quadro que nós temos aqui, destes textos que lemos, desde Mateus capítulo 21, versículo 16, quando a igreja está adorando, o verdadeiro louvor, quando ele toca o trono de Deus, irmãos, Deus sabe das nossas necessidades, Deus sabe que nós não estamos adorando a Ele por causa de alguma resposta que Ele possa trazer, ou que Ele tenha trazido a nós. Deus sabe que o nosso coração é isento de relacionar com Ele em busca de coisas. Nós queremos Ele, nós queremos só Ele, porque a nossa vitória é Ele, a nossa bênção é Ele, a nossa prosperidade é Ele, a nossa riqueza é Ele, a nossa saúde é Ele. Nós adoramos a Ele por aquilo que Ele é. Irmãos, qual é a resposta desse Deus para nós? Seja quais forem os inimigos que você tem, o Senhor vai trazer vergonha sobre eles, o Senhor vai pelejar à nossa frente. Então nós estamos pedindo: Senhor, peleja por nós. Nós não temos que pedir para Ele pelejar por nós, porque Deus busca adoradores, porque Deus peleja pelos adoradores, por aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 10, Paulo diz assim: nós é que somos a adoração. Nós que adoramos, nós que tocamos os céus, nós que adoramos a Deus no Espírito. E diz: nós somos a circuncisão. Aí você vai entender, como assim? Nós somos a circuncisão. Nós que não confiamos na carne e gloriamos e adoramos no Espírito. O que é isso, irmãos? Adoração somos nós. É a nossa vida que é adoração. Quando você está adorando, você não confia na carne. Você sabe o que é a circuncisão? Nós temos que saber. Era uma prática que os judeus tinham. Então, observe isso, irmãos. Era aquela remoção da carne que os meninos faziam, que os pais faziam nos seus filhos, nos homens. Agora o que acontece? Paulo vai colocar um princípio importante. Nós somos a circuncisão, porque a circuncisão é a figura do trabalho da cruz na nossa carne. E diz: nós que adoramos a Deus no Espírito e não confiamos na carne. Nós não confiamos em nós, irmãos. Nós não temos nenhuma força em nós, mas com toda a nossa fraqueza, nós temos que aprender o caminho da adoração, porque quando nós adoramos o Senhor encontra satisfação, e a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força.
Quando nós estamos adorando de verdade, uma adoração verdadeira, a oferta de Abel, a oferta que fala, esta oferta que fala é adoração. Adoração tem que comunicar verdade, em espírito e em verdade. Irmãos, é uma profanação um cristão tentar cantar sem adorar. Digo mais, é uma profanação absurda. É o cúmulo do pináculo do absurdo. É um cristão cantar uma música para Deus sem adorá-lo. É uma blasfêmia à glória de Deus. Nenhum cristão deveria abrir a sua boca para cantar de qualquer maneira, ou tocar de qualquer maneira o instrumento. Irmãos, que o Senhor nos leve à adoração, que nunca nós venhamos nos reunir se não for para dar a Deus o melhor da nossa adoração. Como eu gostaria, irmãos, que nós tivéssemos muito mais tempo para cantar todas essas canções que os nossos irmãos nos levaram a adorar nesta noite, e tantas outras. Fazer isso em espírito e verdade, com o coração que toca ao trono de Deus. É isso que nós precisamos, irmãos, experimentar o poder de Deus na adoração. Mas não é o poder que vem e enche a nossa vida, é aquele poder que batalha contra todos os inimigos. Você está enfrentando uma luta, você está enfrentando uma dificuldade, você está passando por um momento difícil, e você tem orado, amém. Mas eu quero te falar o quanto você tem adorado em meio a essa luta. Quanto tempo você tem se colocado diante do Senhor, em espírito e em verdade, procurado tocar Ele. Nós somos mais murmuradores do que adoradores, irmãos. E muitas vezes a nossa oração não consegue tocar a realidade da fé, porque nós oramos tentando constranger Deus. Adoração é diferente, irmãos, porque quando na nossa oração tem adoração, é o verdadeiro ato da fé. É como se você dissesse: Senhor, eu quero te pedir isso, eu sei que é difícil, é impossível, eu não consigo, e nem mereço, mas eu preciso, eu necessito. Mas se o Senhor não me responder, eu quero ainda te dizer que tudo que eu vim aqui fazer for ganhar mais de ti. Eu posso não ter a resposta do que eu estou orando, mas se o Senhor continuar sendo a minha resposta, tu és tudo o que eu preciso. Se essa doença, se esse problema persistir, não me importa. Me importa é se o Senhor continua ainda me ouvindo, e se eu ainda posso dizer que eu te amo, que eu te amo. O Senhor pode não responder nenhuma das minhas orações, e eu vou continuar te amando para sempre. Não importa o que eu tiver que enfrentar e o que eu tiver que passar, eu ainda vou orar, mas eu quero mais, é te adorar pelas lutas, te adorar pelas orações que ainda não foram respondidas, porque a nossa fé não é uma fé que busca resposta, a nossa fé é uma fé que busca Deus. Deus. Eu nunca vou me esquecer do irmão John Davis, irmão que morreu de lepra, morreu leproso, irmãos. Então foram cortando as mãos dele, foram amputando os pés. Então enquanto ele tinha uma mão, ele escrevia, aí cortaram uma mão dele, ele continuou escrevendo, depois cortaram o pé, ele continuou escrevendo, só hinos para o Senhor. Depois cortaram as duas mãos, ele continuou cantando para o Senhor, ele nunca parou de adorar. Se coloca um irmão desse no século XX, é uma vergonha para a igreja. Não, esse irmão, ninguém quer esse irmão como membro, porque esse irmão é o verdadeiro símbolo do fracasso. Será, irmãos, que a nossa vida só se limita a esta vida? Será que a nossa vida é uma propaganda para aquilo que o mundo quer ver? Lembre-se como o nosso Senhor Jesus morreu. Ele morreu a mais vergonhosa de todas as mortes. Ele foi um escárnio. Quem deu crédito à nossa pregação? O mundo não crê. Mas para nós ele é o tesouro escondido. O mundo não pode ver sua glória, mas nós sabemos a glória que ele tem. E ele tem uma glória incomparável, irmãos. O mundo pode não recebê-lo,
Mas se nós o recebemos, nós sabemos que Ele é a pérola de grande valor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Quão grande é o teu nome, Senhor. Só o teu Espírito Santo pode abrir nossa mente, pode tocar o nosso coração com esta palavra, e que dos nossos lábios possa fluir o perfeito louvor. Senhor, nós te louvamos pelos instrumentos que o Senhor tem colocado aqui nessa comunidade de irmãos, que tem nos ensinado, que tem nos levado à adoração durante todos esses anos. E muitas vezes nós temos insistido nem em aprender, nosso cantar é tão frio. Senhor, ajuda-nos nesta noite, que esta palavra abra os nossos olhos espirituais, que nós venhamos aproveitar cada oportunidade de comunhão com os irmãos, e rasgar o nosso coração em louvor a Ti, Senhor, porque a nossa canção não é o que cantamos para o Senhor, nossa verdadeira canção é o Senhor, o nosso verdadeiro louvor é o Senhor. Por isso nós te damos toda a honra e toda a glória nesta reunião. Queremos agora, Senhor, nesta mesa, comer deste pão e beber deste cálice, com o coração cheio de adoração para o Senhor. Glórias ao teu grande nome, Jesus. Amém.